Você que segue nos acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, a gente está no evento Top Farmers, que é do Grupo Conecta, aqui no interior de São Paulo, em Campinas. E agora eu vou conversar com a Ticiane Figueiredo, que é advogada, especialista em crédito para o agronegócio e também de operações de barter. Ela acabou de finalizar um painel agora muito interessante, nos trazendo então as questões sobre a CPR, CPR Verde. Seja muito bem-vinda, Ticiane. É um prazer estar aqui com vocês, Lê. Ticiane, você explicou no painel de uma forma muito interessante e muito sucinta, né, como que foi a mudança então que a gente teve há 2 décadas praticamente trabalhando da mesma forma com a CPR e de repente a gente teve essa mudança toda no agro e também essa mudança na CPR. Exatamente. Com a lei do agro, né, em abril do ano passado, de 2020, e a regulamentação da CPR Verde nesse ano, nós tivemos uma alteração em que eu passei de um título que eu trabalhava só com grãos, né, vamos colocar assim, produtos agropecuários os mais comuns, e agora a gente pode trabalhar com os derivados, ou seja, eu posso fazer uma CPR de soja, mas eu posso fazer uma CPR de farelo de soja, e hoje em dia eu posso fazer a CPR da reserva legal, que é a CPR Verde. Certo. E Ticiane, essa mudança, né, que a gente pode utilizar também os subprodutos, né, daquele produto principal que o agricultor trabalha, como que isso pode ampliar então o acesso desse produtor rural a mais capital, a mais investimentos na propriedade? Então, no agro, um problema que a gente sempre teve foi a escassez de garantias. Então, a gente tinha um rol limitado de garantias e não dava para fazer operações estruturadas de uma forma mais criativa. Com a lei do agro, né, e os novos títulos, as novas garantias, inclusive o patrimônio rural em afetação e tudo mais, agora a gente consegue estruturar. Então, o produtor ele vai ficar menos preso às garantias tradicionais, né, e vai conseguir ver qual o melhor financiamento para ele encaixar a melhor garantia para ele. Mais ou menos isso. E quando a gente fala da CPR Verde, a gente acabou de sair de uma COP26 e ainda esse assunto vem repercutindo, né, principalmente quando se fala em agronegócio e ainda mais o agronegócio brasileiro, que é tão produtivo e tão vasto, tão extenso, Ticiane. Como que a gente pode observar a CPR Verde e o que está preparado para o futuro disso? Você explicou que tem um potencial de acesso a dinheiro muito grande, então explica um pouquinho para quem nos assiste no Notícias Agrícolas. Legal. A CPR Verde, para o produtor e produtora rural aí de casa entender, vai ser o quê? A reserva legal, vamos colocar assim, a reserva legal que você é obrigado por lei a preservar, agora você vai ser remunerado para preservar, ou seja, esse serviço ambiental que está sendo feito para o Brasil e para o mundo vai trazer rentabilidade para o produtor. E assim, a gente tem um mercado aí só de pensando em reserva de cerca de 30 bi, esperando os produtores e produtoras. Fora as outras possibilidades que a gente vai ter com crédito de carbono na produção de soja, por exemplo. Então, assim, hoje em dia a gente tinha uma obrigação que era apenas um ônus. E agora, com a CPR Verde, o produtor e produtora vai ser remunerado pelo serviço socioambiental que ele está fazendo para o mundo. Ou seja, são 30 bilhões de reais, dinheiro que está aí parado e que pode estar na mão do produtor para ajudar ele a desenvolver ainda mais a produtividade dele, a fazenda, trabalhar mais a questão da integração lavoura-pecuária-floresta, que você também comentou, que é outra coisa que também pode entrar, né, nessa questão da CPR Verde. Explica um pouquinho então sobre essas integrações que também podem trazer essa rentabilidade ao produtor. Legal. Então, o que acontece? Quando a gente pensa que ele vai ganhar na preservação da floresta, já vai ser um ponto. Ele vai ganhar numa produção mais sustentável, então num ILPF que vai gerar mais créditos de carbono, ele vai ganhar com o escoamento dessa produção. Inclusive, essa produção pode ser premiada porque ela sendo verde, provavelmente vai ter um bônus no pagamento e também ele vai ter créditos de carbono para comercializar. Então, ele sai de escoamento de produção agropecuária para escoamento de produção, crédito de carbono e preservação ambiental, tudo sendo remunerado. Mas a gente tem alguns gargalos, né? Como você explicou, não é... Nossa, 30 bilhões de reais aí disponíveis. Peraí, não é bem assim. Como é então que o produtor pode ter acesso a isso? Tem que estar com tudo regularizadinho. O que precisa estar em ordem, Ticiane?
Eu sempre gosto de falar que a teoria não dá conta da prática, né? E na prática, quando eu falo, nossa, que legal, vai ter todas essas possibilidades de financiamento, o que eu preciso? Estar com a documentação regularizada. E isso a gente sabe que culturalmente, no agro, a gente tem contratos de gaveta, documentação que não foi formalizada, né? Contrato de compra e venda que ainda é de gaveta, o cadastro ambiental rural. Então, assim, de toda a documentação, óbvio, a documentação da fazenda, a matrícula, mas assim, o cadastro ambiental rural vai ser o cerne. Então, se você é proprietário ou possuidor, veja a situação do cadastro ambiental rural, porque ele vai ser o cerne para o produtor ter acesso a esses financiamentos e essas novas possibilidades de rentabilidade para a fazenda. Certo, Ticiane, muito obrigada por trazer todas essas informações para a gente e para quem também nos acompanha no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vinda. Obrigada, foi um prazer mais uma vez.